Agora a gente vai ver o que são os artigos. Artigo é a palavra que se antepõe ao substantivo para determiná-lo, e ele se classifica em definido e indefinido. O artigo ele vai aparecer sempre antes do substantivo. A gente já viu que o substantivo, eles nomeiam os seres, e o artigo vai antepor esse substantivo para dizer se ele é, por exemplo, masculino, se ele é feminino. Então, os artigos eles podem ser classificados em definidos e indefinidos. Definido é exatamente aquele artigo que ele é usado para determinar o substantivo de forma definida, ou seja, de forma precisa. O menino, a menina, a bola, a colher, o ônibus. Então, os artigos definidos são o, a, os e as. Exemplo aqui eu tenho: o menino foi ao parque. Quem é que foi ao parque? O menino. Então, o o aqui, ele está sendo usado aqui antes do substantivo que é menino. O menino foi ao parque. Logo, esse o aqui, ele é um artigo. E ele é um artigo definido. Né? Menino aqui, menino específico. Eu não estou dizendo qualquer menino, eu estou dizendo que esse menino aqui, o menino foi ao parque. Já indefinido é aquele que é usado para determinar o substantivo de forma indefinida, ou seja, de uma forma vaga, imprecisa. Então, quais são os artigos indefinidos? Um, uma, uns e umas. Quando eu digo, por exemplo, um menino foi ao parque. Então, um menino não é o menino específico, mas é qualquer menino. É um menino foi ao parque. Um menino foi ao parque. Logo, o um aqui é o artigo e é o artigo indefinido. Quando eu digo, por exemplo, chupei a manga. O que foi que você chupou? Foi a manga. Então, a manga, a vai ser um artigo, vai ser o artigo definido. E manga é o substantivo. É diferente de quando eu digo chupei aí uma manga. Então, uma manga é qualquer manga. Eu não estou definindo. Então, nesse caso aí, é um artigo indefinido. Os adjetivos. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Exemplo, quando eu digo o bom homem me ajudou. Quem foi que me ajudou? O bom homem. A vizinha estava alegre. Como é que a vizinha estava? Alegre. O cidadão brasileiro escolheu seu presidente. Quem escolheu seu presidente? O cidadão brasileiro. Então, as palavras em destaque são palavras que estão caracterizando os substantivos. Então, tudo que caracteriza os substantivos são adjetivos. Locução adjetiva. Qual é a diferença de adjetivos e de locução adjetiva? A palavra é bem parecida, só que locução adjetiva, ela é uma expressão que ela é formada com mais de uma palavra e com o valor de adjetivo. Mesmo tendo o valor de adjetivo, mas a diferença é que ela é formada com mais de uma palavra e o adjetivo é formado apenas com uma palavra. Então, quando eu digo aqui, sapatos sem meias. Como é que são os sapatos sem meias? Então, sem meias é a locução adjetiva. Touca de bolinha. Eu não digo só touca, eu digo touca de bolinha. Então, de bolinha é a locução adjetiva. Período da manhã. Qual é o período da manhã? Locução adjetiva. Faixa de idade. Qual é essa faixa? De idade. Então, locução adjetiva de idade. Então, formou-se é uma expressão formada com mais de uma palavra e com o valor de adjetivo, então é uma locução adjetiva. Se for apenas uma palavra caracterizando o substantivo, vai ser adjetivo. O numeral
é uma palavra, né, que se refere ao substantivo, dando a ideia de número. Então, quando eu digo, por exemplo, choveu durante 4 semanas. Então, a palavra 4 aqui é um numeral. 4. 4 é um numeral. Se refere aqui ao substantivo e está dando a ideia de número. O terceiro aluno da fila era o mais alto. O terceiro aqui. Terceiro é numeral. Comeu meia maçã. Então, meia é um numeral. Ele ganhou 1/3 do queijo. 1/3 também é um numeral fracionário. Agora, os numerais, eles se classificam de algumas maneiras diferentes. Então, de acordo com o que ele indica, o numeral ele pode ser cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Cardinal, ele vai indicar uma quantidade determinada de seres. Por exemplo, 1, 2, 3, 10, 1000, 100.000. Ordinal, o numeral ordinal, ele vai indicar a ordem, ou seja, a posição que o ser ocupa numa série. Primeiro, segundo, centésimo, vigésimo, quadragésimo. Multiplicativo, ele vai expressar uma ideia de multiplicação, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. Então, isso aqui é o numeral multiplicativo. Fracionário, ele está expressando a ideia de divisão. Ele indica aí em quantas partes a quantidade foi dividida. Meio, terço, e assim sucessivamente.